Com os pingos nos is e trazendo um convidado agora. Vamos conversar aqui com o deputado federal Paulo Eduardo Martins, deputado pelo PSC do Paraná. Tudo bem, deputado? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Brown. Boa noite, Augusto, Ana Paula, Fiuza. Sempre um prazer estar com vocês. Ô deputado, na semana passada o senhor foi um dos poucos parlamentares que votaram contra o Fundeb, contra a renovação do Fundeb, e ontem veio uma operação da Polícia Federal que investigou fraudes na área da educação no Piauí. O governador Wellington Dias é acusado de ser beneficiado de recursos do Fundeb que foram desviados. A esposa dele, que é deputada federal, né? E depois dessa operação, isso alimenta ainda mais a certeza de que o senhor fez bem em votar contra a renovação do Fundeb? E o senhor acha que o governo errou em apoiar a renovação? Brown, essa operação ela não alimenta a certeza do meu voto. O meu voto já estava plenamente convicto antes disso, porque eu sou contra constitucionalizar despesas ou investimentos, chame do que quiser, vinculação de receitas. Eu sou absolutamente contra isso. Sempre apontei que um dos grandes problemas do Estado brasileiro eram as receitas vinculadas, que isso acaba eliminando o princípio de fazer mais com quanto menos de dinheiro público. Implica em ineficiência, porque ao invés de atingir resultado, o gestor acaba tendo que cumprir a lei, ou seja, gastar o dinheiro e não buscar atingir o resultado com menos dinheiro possível. Então, sempre fui contra e mantive o meu princípio. Acho que o Fundeb poderia exatamente existir, não é essa a questão. É claro que pode ter pontos que você discute, mas o financiamento para a educação, ele tem que existir, evidente, inclusive já estava na Constituição desde o princípio, desde 88, o Estado tem que fornecer a educação pública para o cidadão brasileiro, e ele pode ser depois estabelecido em lei, para que, em caso de ajustes, seja muito mais fácil do que mexer numa emenda, aliás, num artigo da Constituição. Imagine se a gente constitucionalizasse tudo que tem que ser permanente. Não é eficaz. Nós temos um Código Penal que é de 1940, ele está aí até hoje porque é uma política permanente do Estado brasileiro combater o crime. Então, dizer que tem que estar na Constituição para ser permanente não me soa adequado. Na verdade, constitucionalizar esse tipo de programa, ele implica muito mais num bônus aos autores que verão aquilo que eles chamam de obra permanente do que em encontrar os resultados de fato que terão dificuldade, aliás, a medida terá dificuldade para receber os seus ajustes. Como agora essa operação aí do pessoal do PT, para variar um pouco, desviando dinheiro, mostra duas coisas. A primeira é de que uma das razões deles defenderem com tanta veemência o Fundeb, especialmente os envolvidos, né, está explicada, e segundo que se esta prática for generalizada, e parece que há algo próximo disso, porque há outras denúncias, é só procurar no Google, encontra-se muita coisa, como é que vai fazer para ajustar, já que está tudo constitucionalizado? Esse é o ponto. Deputado, quem lhe pergunta agora é Augusto Nunes. Augusto. Deputado, por que tão poucos parlamentares votaram como o senhor? Faltou informação ou sobrou interesse? Augusto, há um contexto todo que deixa muito difícil para muitos parlamentares isso, né? Primeiro que tem o rito na Câmara, que esse rito online e a urgência da medida também atrapalha bastante, mas especialmente pela narrativa que foi criada, também externa à casa, de que quem não aceitava o Fundeb constitucionalizado ou queria discutir mais algum ponto, seria contra a educação, estava trabalhando para deixar as criancinhas sem recursos para estudar, sem ter meios para estudar. E é difícil para muitos parlamentares terem os canais para se defender e acabar justificando o voto, então ficou um voto fácil votar sim pelo Fundeb. Tem muito mais gente que discorda da maneira como é que foi feito, com toda certeza tem, mas
na avaliação política, acabaram optando por um voto que lhe cause menos dano político. Como a minha plataforma de trabalho, meu modo de pensar, eu relevo o cálculo político, é claro que eu faço, mas eu coloco o princípio sempre antecede a minha opção de voto. E foi o que eu acabei fazendo. E assim como outros poucos fizeram. E a gente, claro, arca com o prejuízo político de ser carimbado, como quem é contra a educação, como quem não pensa nas criancinhas, quando, na verdade, muitos que votaram acabaram servindo a quadrilhas vagabundas como essa que estava atuando no Piauí. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Deputado, um prazer tê-lo aqui. Eu quero entrar um pouco nisso que o senhor falou sobre narrativa. Não falta um pouco mais de comunicação em relação a esse tipo de medida que está sendo votada para a população? Porque hoje a gente discute muito uma maturidade, né? A população está interessada nas coisas, quer saber o que está acontecendo. Será que se a gente não colocar de uma comunicação mais detalhada para a população, explicando que o dinheiro, exatamente da maneira como foi feito, pode ir para todos os lugares, menos para a educação, vocês não conseguiriam mais apoio? E uma outra pergunta dentro dessa narrativa, a gente não tem que apontar, então, quem o senhor disse que votaria, né, contra essa medida, mas votou a favor por um cálculo político? Bom, Ana Paula, começando pelo final, isso é uma leitura que eu faço de conversa com outro parlamentar, mas não cabe a mim denunciar o voto alheio e não tenho como provar a consciência daquela pessoa, mas é que o voto contrário, ele é plausível, há argumentos bons contra ele e eu acabei de usar alguns, então presume-se que outros parlamentares também pensam assim. E a comunicação, ela é sempre um desafio, é sempre um problema, porque você hoje, além de ter que ter qualidade da comunicação, você tem que ter quantidade. É difícil só um parlamentar abrir a sua live, maior alcance que ele tenha, mas isso não encontrar ressonância nas redações, na mídia profissional, e isso não encontrou. É muito difícil, em algum lugar, que deu voz a um especialista, ou mesmo a um parlamentar, ou qualquer um dos comentaristas que estudaram e viram, opa, pode haver um problema aqui. E essa discussão sobre o fundo, ela não é recente, né? É desde a sua origem. O meu ponto é desde a origem do Fundeb, que vem do FUNCEF ainda, no governo Fernando Henrique Cardoso, que já foi utilizado ali a emenda constitucional como ferramenta jurídica para criar o fundo. E olhe só, naquele momento, quem votou contra foi o PT, porque eles não estavam preocupados nem com educação, nem com nada. Eles não queriam dar poder político para o Fernando Henrique Cardoso. Então, a finalidade da discussão de quem é contra ou a favor da educação é uma balela. Tem gente que realmente pensa assim, pode ter, eu acredito que tenha, mas o que está em jogo mesmo é cálculo político, o que é absolutamente lamentável. Eu acabei atropelando a pergunta do Vitor Braun no início, que disse se o governo errou ou não, que eu acho importante dizer isso. Neste momento, eu nem entendo necessariamente como um erro do governo. O governo estava encurralado, ele não tinha o que fazer. Ou ele ia absorver uma derrota fragorosa, porque não havia condições políticas na Câmara para fazer o contrário, ou ele tentaria diminuir os danos, que foi o que ele tentou fazer agora, mas ele errou lá atrás, porque o Fundeb está sendo debatido na Câmara há muito tempo, e não se viu o governo entrar com força nessa discussão. Eu não consigo apontar essa entrada, não é? Qual que era realmente a proposta, não foi colocado. Então, acabou-se chegando a essa situação em que uma tese que não era do governo, que é no final quem vai pagar a conta, que acabou prevalecendo. Deputado, quem lhe faz a próxima pergunta é o Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado Paulo Martins, o que o senhor acha que vai acontecer com o projeto das fake news na Câmara dos Deputados? Nós estamos vendo aí o
um ativismo, né, uma panfletagem do Supremo Tribunal Federal. Acabamos de mostrar aqui nos pingos, né, eles dizendo lá que precisa dessa lei, e eles usam como base essas ações que o próprio Supremo tem feito, né, ações de censura, né, de censura ostensiva, né. O STF, em decisão monocrática, acabou de obrigar duas grandes plataformas a censurar 16 pessoas escolhidas por um ministro do STF. Qual é o seu prognóstico, deputado, para esse projeto na Câmara dos Deputados? Meu caro Fiuza, eu espero que esse projeto vá para a lata do lixo e que nela seja incinerado. Isso é uma porcaria, uma vergonha para o Senado Federal ter aprovado isso, e é uma vergonha para a Câmara dos Deputados considerar aprovar isso. Tá? Mas há clima, vamos dizer assim, o espírito do tempo me parece favorável ao projeto. Isso me deixa muito temeroso. Eu tenho conversado com deputados, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, muitos despertaram, vejo a grande imprensa também se atentar e perceber que há problemas ali, e então isso vai tirando força do projeto. Tanto que a própria Câmara abriu discussões públicas, e então estamos ganhando tempo para conseguir demonstrar que o projeto está errado, que não é nesse sentido, e acabar nem levando a votação. Eu gostaria que ele nem fosse a votação, mas é possível que alguma coisa seja votada, mas que seja menos danosa. Há aí um surto autoritário de muitos vaidosos e também ignorantes no processo tecnológico e também sobre o processo social que está levando tudo isso. As pessoas querem aquela situação de comodidade que era anterior a essa pluralidade de meios de disseminação de informação e das pessoas terem cada um o seu microfone para manifestar os seus descontentamentos. E isso faz com que eles acabem tentando enxergar organizações onde apenas há organicidade. Naquela história do inquérito, eu vi uma parte da peça em que diz que se as pessoas usam o símbolo cerquilha, que antecede lá a hashtag, significa que ali já está uma organização, induz a pensar que é uma organização. Isso é uma patetice. Está absolutamente errado. Nós temos esses pavões na Suprema Corte, e eu falo sempre em proteger a Suprema Corte, proteger a instituição, mas ela tem que ser protegida deles mesmos, que acabam expondo a Corte ao ridículo, extrapolando a Constituição e a legislação. O inquérito das fake news é baseado no artigo 43 do Regimento Interno. Lá está explícito. Aquilo aplica-se a crimes cometidos na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal. O STF depois determinou, entendeu que aquilo é constitucional, que o inquérito é constitucional, ou seja, ele enxergou como dependência ou sede o Brasil inteiro, a casa das pessoas, onde elas estão lá escrevendo o que eles acham que não deveriam escrever. Nem o MST usou tanto essa usurpação de propriedade, que é também isso. Então é completamente errado, absurdamente errado, e infelizmente conta com o apoio de muita gente que está incomodada com o mau comportamento de militância, coisa assim que eles não compreendem, ou crítica em redes sociais, e não se atenta aos princípios. Nós estamos vendo a liberdade de expressão ser massacrada no Brasil e está prestes a ser assassinada. Então, o primeiro passo nosso é uma resistência total a esse chamado PL das fake news, que na verdade é o PL da censura às redes sociais, às plataformas de redes sociais. Eles querem inviabilizar essas plataformas no Brasil. Deputado, vamos mais um giro rápido de perguntas aqui, só para a gente fechar. Queria a avaliação do senhor sobre a situação política do governo, porque se diz que o presidente Jair Bolsonaro tem se afastado da tal ala ideológica, que tem se aproximado do centrão, que o presidente Jair Bolsonaro estaria muito quieto nos últimos dias. Queria saber do senhor, o senhor acha que existe essa movimentação? E se existe, é algo bom ou ruim, deputado? Não, eu nunca pensei assim. Todo governo tem figuras mais ideológicas, porque é normal que haja um núcleo ideológico num projeto que chega ao poder. Qual que é o problema?
Quando o PT estava no governo, havia isso. Quando o Fernando Henrique estava no governo, havia o pessoal social-democrata raiz, e ninguém chegava a problema nessa história. O que faltava ao governo Bolsonaro era, sim, articulação política, conversa política e conversar com o Congresso que existe. O Congresso é esse. Não foi o Jair Bolsonaro que inventou os parlamentares que estão lá. Alguns se elegeram junto com ele, mas outros não, que é a maioria. E é com eles que ele tem que sentar e conversar. E isso não é um problema. Só que isso tem que ser claro. O governo não pode cair numa armadilha armada por ele mesmo e dizer não vou negociar e depois ter que sentar com essas pessoas para negociar, como aconteceu. Aí você leva a uma crise de confiança. E por mais que existam problemas nisso tudo, é preciso ter confiança também. É um elemento da política, já que política é relação humana. Então eu vejo o governo tentar corrigir aquilo que ele errou. Ele deveria ter feito isso desde o primeiro dia de governo. Eu não estou falando de corrupção de toma lá da cá, que é lugar fácil de fazer. Tá? Agora eu desafio, eu estou falando em governar com a realidade, e eu desafio qualquer crítico a um presidente que vá negociar com o Congresso a apontar qual seria o caminho de governar. Existem só dois: ou tentar mobilizar as pessoas 100% do tempo contra o Congresso, ou fechar o Congresso. Ninguém quer isso. Pelo amor de Deus, ninguém quer isso. Então, não podemos acusar o presidente de estar errando ao buscar negociar com o Congresso. Acho que o Jair Bolsonaro está maturando no cargo, né, está se desenvolvendo como presidente, e, inclusive, acho muito bom que ele fale menos, que ele se poupe, que ele se preserve, que ele não pode ficar batendo boca com jornalista na cerquinha do Palácio do Planalto. Ele é presidente da República, ele é o cara que dá a direção ao navio. Então, a autoridade da presidência não pode ser banalizada como vinha sendo, porque é isso que a imprensa que é contrária quer, que a oposição quer, e assim não entrega resultado. Então, me parece que o governo começa a acertar o sentido, é assim que eu penso. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Deputado, o presidente Tancredo Neves, ele repetia sempre a mesma frase, ele dizia: acordo se faz em torno de princípios. Levando em conta a composição do Congresso atual, essa frase do Tancredo ainda vale ou virou poesia? Ela tem que valer, Augusto. Tem que valer. Não, um governo que não tentar fazer um acordo, que tentar fazer um acordo fora desta frase, ele tem que cair amanhã, porque aí já não é um governo, aí passa a ser uma organização criminosa. Sempre o acordo tem que ser em torno de princípio, em torno de pauta, pode ter lá emenda, então essas coisas são republicanas, elas estão ali. Agora, toque a chave, roube quanto você quiser, aí não. E isso foi o que o PT fez. E, aliás, exigia que roubasse um pouquinho com eles, eram sócios no consórcio. Então isso não pode. De resto, é apenas o duro, triste realismo político. E é assim, não há outro caminho. O caminho é sempre um aprimoramento das escolhas das pessoas, de elegerem representantes mais focados em princípios, e também um outro ponto da realidade brasileira, Augusto. O Brasil tem uma estrutura federativa completamente errada, onde o dinheiro é gerado no município e ele segue praticamente todo para a União. Aí está municípios, lá nos grotões, em que a exigência da população é que leve dinheiro para lá. Aí eles acabam elegendo o deputado mais comprometido com isso, que é o cara que não vai ligar para fazer um acordo de princípios com o governo, ele vai fazer um acordo sobre emenda e recurso. E isso distorce toda a prática política e também a lógica de representação e o resultado. Mas é uma realidade, infelizmente. Próxima pergunta, Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Deputado, a gente percebe a sua indignação quando se fala desse inquérito das fake news e do cerceamento quase diário das nossas liberdades, e a gente sabe que dentro dessa violação grave, né, dos poderes institucionais aí cometidos por membros do Supremo Tribunal, a gente só combate isso com mais democracia e mais Constituição. Eu sei que o senhor está na Câmara, mas se fala no Senado, quando o senhor conversa com os amigos senadores, se fala no Congresso
de um possível processo de impeachment desses ministros, do Alexandre de Moraes, por exemplo, seguir no Senado? Existe essa possibilidade? Ana Paula, nunca ouvi alguém falar sério nessa possibilidade. Eu sei que tem, exceto aqueles senadores que já se manifestaram publicamente a respeito, mas eu não vejo campo para isso. A Constituição, ela considerou um poder muito grande, e a lei também, né, um poder muito grande ao presidente do Senado para a abertura desses processos, e ele simplesmente não vai abrir. Não acredito, porque na leitura desse pessoal, se ele abrir um procedimento contra um ministro, e esse ministro não for cassado, esse ministro vira um inimigo dele imediatamente. Ou mesmo que seja, esse presidente se torna o inimigo dos outros ministros, porque é aquela história, eu sou você amanhã. Então, o desenho me parece que não foi bem feito, acho que não se imaginava, o Constituinte não imaginava que nós teríamos uma Suprema Corte com um comportamento tão inadequado como essa que nós temos, com ministros que pensam que são parlamentares, que acham que podem tudo, que cada um tem uma política de governo a ser implementada e ele tenta implementar uma agenda pessoal, e agora chegamos nessa situação que temos dificuldade de encontrar a solução. A solução, de fato, né, aquela que é possível e que a gente tem em mãos, é aquela que está na lei. O que eu estou dizendo é que eu estou vendo pouca margem política, ou seja, coragem política para que ela seja enfrentada no Senado. Tenho aqui mais 2 minutinhos antes de a gente encerrar, então vamos à pergunta do Guilherme Fiuza para fechar. Desde já peço que o senhor seja breve na resposta, deputado. Por favor, Fiuza. É só uma rápida consideração sobre essa possibilidade de impeachment, Paulo, dos ministros supremos, né? Está perfeita a avaliação de que o senador, o parlamentar, não quer ficar inimigo da Suprema Corte ou de algum dos membros lá. Mas ele também não quer ficar inimigo do povo, né? Então, a raiva do povo está aumentando muito com a exorbitância dos ministros do Supremo, que estão já censurando, calando as pessoas, né? Então, vamos observar isso. Eu ia te perguntar rapidamente outra coisa. A gente sabe que no parlamento tem uma parte, né, de integrantes que age conforme valores, princípios, claro, sempre dentro ali do jogo político, das composições, como é o seu caso, e tem uma outra parte que eu diria, pouco diplomaticamente, que eu acho que é a maioria, que joga no time que está ganhando. Esse pós-pandemia, deputado Paulo Martins, com o governo aparentemente sobrevivendo aí a todas as intempéries e ataques, etc. Você acha que o ambiente para aprovação das reformas que vão vir, que terão que ser grandes e profundas, né, depois desse tombo que o país e o mundo levaram, como é que o senhor vê esse ambiente para aprovação das reformas que vão ser propostas pelo governo? Eu vejo ele até melhor do que o que estava anteriormente, porque o pessoal, como você disse, que joga no time que está ganhando, não estava a fim de jogar no time que está presente. E agora, com essa adesão, por mais criticada que seja, e que também constranja certos grupos, pode se formar aí um time vitorioso, porque os deputados que votam por princípio, eles têm, boa parte deles, pelo menos os deputados do lado direito, do campo azul, que eu gosto de chamar, eles têm boa alinhamento com as pautas reformistas do governo. Então, eles acabam tendo que votar, e o pessoal pragmático acaba tendo que votar porque fez um compromisso com o governo. Se é que o governo vai cumprir o compromisso com eles, que isso é outra história, né? E se não cumprir compromisso, Fiuza, nada feito. Muito bem, esse é o deputado Paulo Eduardo Martins, deputado federal pelo PSC do Paraná, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar com vocês. Para mim, um dia super especial. Acabei de saber que você é pai de um menino. Que legal. E vim falar com vocês logo em seguida, tá? Desculpa até a minha desconcentração. Imagina. Parabéns, deputado. Parabéns. Obrigado mesmo. Que legal. Agora são 7h03.